Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner Bertolini. Moçada, eu vim aqui trazer para vocês um vídeo que a intenção não é denegrir nenhum colega. A intenção é mostrar para vocês o risco que você corre quando você estuda por um material em que a pessoa não é do ramo, em que a pessoa não conhece aquilo que está falando, mas ela fala. É chato, mas é uma realidade. Eu estava hoje buscando aqui alguns vídeos tal, e eu me deparei com uma questão não, com uma resolução comentada da prova do ITEP do Rio Grande do Norte. Acho que foi 2021, final do ano, ou começo agora de 2022. Mas enfim, isso pouco importa agora no momento. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação, se você joga tênis, e você já começou a jogar tênis, alguém fala assim, nossa, você está jogando mal. Mas você já joga há algum tempo. Ele fala assim, procura um professor de tênis. E aí você procura o professor de tênis, e ele diz assim, você já jogou alguma vez? Você fala, jogo faz 2, 3 anos já. Ele falou, nossa, então vai ser mais trabalhoso te ensinar. Sabe por quê? Porque você vai ter que desaprender a forma errada de fazer os movimentos para aprender a fazer a forma correta dos movimentos com a raquete. Tá certo? Então, a minha preocupação é o seguinte. A gente pode cometer um erro ou outro. Pode. Durante uma prova, no comentário de uma prova, de uma questão, todo mundo é passível de erro. O problema é cometer erro básico porque você desconhece o assunto que você está trabalhando. Desconhece pelo menos com uma boa profundidade. E aí que está. Quando você pega uma questão em que o nível é puxado, em que algo foi pedido com mais detalhes, aí essa informação, essa profundidade de conhecimento, ela é determinante para você acertar ou errar a questão. Por quê? Porque você pode ter estudado por um material em que isso não foi chamado a atenção. E por que não foi chamado a atenção? Porque o professor desconhecia esse assunto. E aí, quando o professor desconhece o assunto, e ele vai depois comentar a questão, piorou. Piorou por quê? Porque ele vai achar uma alternativa e dizer assim, olha, mas é passível de erro, isso aqui é passível de recurso. Não é passível de recurso. Professor, a que questão você se refere? Bom, esse comentário está até hoje lá no site da Coruja, certo? Coruja Azul, em que já trabalhei. E o comentário é o seguinte, o professor dá como gabarito a letra A, mas ele ressalva que pode ter recurso. Vamos ver qual seria a questão. Eu vou trazer aqui a questão e gostaria que vocês acompanhassem qual é essa criança, tá certo? Então dê uma olhadinha aqui. Deixa eu só ajustar. Pronto. Agora eu só vou ajustar para trazer a vocês a questão. É essa aqui, ó. Sobre a preservação de local do crime. Vamos ver se está aparecendo. Não está aparecendo. Deixa eu só jogar esse... Isso, agora está aparecendo, né, professor? Pronto. A questão é essa aqui. Sobre a preservação de local de acidente de trânsito, a autoridade policial, no uso de suas atribuições prevista na legislação em vigor, poderá. E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Alternativa A. Providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas. Até aqui, tudo bem. Certo? É isso, sabendo, tendo notícia, né? Tendo informações, sendo notificado de que houve um evento criminoso, um delito, a autoridade deve providenciar para que não se altere o estado das coisas, para que esse local preserve a sua idoneidade, para que os vestígios não sejam modificados.
Então até aqui está certo. Mas aí vem assim, ó, para que não se altere o estado das coisas e apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Até aqui tudo bem, só que tem um detalhe, ele coloca antes da chegada dos peritos criminais. E aí, meus queridos, tem o erro. Qual é o erro? A autoridade, ela apenas deve reservar essa área, preservar essa área para que o perito vá determinar o que é o local imediato, o que é o local imediato, e somente após o local ser liberado pelo perito, os objetos que eles tiverem e que a autoridade policial julgue relevante coletá-las, ele pode fazê-lo, certo? Então essa resposta, ela está errada. Artigo 169 do Código Penal, Processual Penal, certo? Esta alternativa está errada, mas lá na Coruja foi dado como alternativa a resposta correta. Como resposta correta. Por quê? Vamos prosseguir e vamos discutir as outras alternativas? Impedir que se altere o estado das coisas após a apreensão de objetos. Então, novamente, ele vai, impedir que se altere a posição das coisas após coletar os objetos. Então está errado. Ele tem que impedir logo de momento, certo? Não é mesmo após coletar objetos. Vamos prosseguir? Dirigir-se ao local, certo? Providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas, certo? E das pessoas após a chegada dos peritos criminais. Então, ele tem que se dirigir ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas e das pessoas após a chegada dos peritos criminais. Estou rindo aqui pelo seguinte: a ideia é que quem chega primeiro ao local é a autoridade policial. O perito ele deve chegar depois, porque ele vai ser requisitado. Quem deve saber do fato criminal ou criminoso, né, ou da infração penal, não é primeiro o perito e depois a autoridade. É o inverso disso. Tá certo? Então, rindo aqui, né, porque às vezes o perito chega no local até antes mesmo que a autoridade policial, né, em algumas situações. Prosseguindo. Elaborar o laudo pericial, no qual descreverá minuciosamente o que examinar e responderá aos quesitos formulados. Cara, não é atribuição, não é competência da autoridade policial. Quem elabora o laudo pericial, no sentido estrito da palavra, como documento médico legal, é o perito. É o perito. Ah, professor, mas eu sei que tem uma legislação aí que diz que, por exemplo, o policial rodoviário, ele pode fazer um levantamento do local. Sim, mas não é o levantamento pericial. Isso já deu motivo de muita discordância entre o que os policiais estavam fazendo no local, que seria incorporar aí, digamos assim, a atribuição que é do perito. Certo? Então isso está errado. Agora vamos ver uma alternativa que lá na Coruja, lá na Corujinha Azul, o professor nem discutiu. Ele nem chegou a essa alternativa. E é ela que é a resposta. Olha a gravidade da coisa. O desconhecimento. Vamos ver? A autoridade poderá, né, autorizar, independentemente de exame do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego. Eita, professor, é essa a resposta? Então é possível que se modifique a posição das coisas, dos objetos, das pessoas, mesmo tendo vítimas, mesmo antes da chegada dos peritos? E a resposta é sim, sim, meus caros.
E aqui vem a minha preocupação. Quando um professor diz que não, ou que essa não pode ser a resposta, ele simplesmente não é do ramo. E ele não sabe que a lei permite essa conduta da autoridade policial. Para nós, peritos, isso é muito chato, né? A gente chega a esse local já fica assim, chateado, desgostoso. Por quê? O local não é mais idôneo, mas cabe ao perito fazer o exame do local. E aí ele vai constar no seu laudo este problema quanto à preservação das coisas do local que foi modificado. Ele tem que relatar isso, certo? Isso está previsto em lei. Isso está previsto em lei. Por quê? Porque existem situações, principalmente lugares, né, vias de grande fluxo, em que manter um veículo, por exemplo, na rodovia, até a chegada da perícia, seria algo perigoso, algo temerário. Isso pode complicar demais o trânsito. E nós temos um dispositivo legal, que permite que isso seja feito. Não está no CPP. Não está no CPP. E olha, se não me falha a memória, é um decreto, ou uma lei também, que não é tão antiga, só que existe essa possibilidade. Eu como perito, eu chego a um local desse, eu fico muito bravo, cara. Mas eu tenho que compreender que acima do meu trabalho existe o risco para outras pessoas se envolverem em acidentes. Existe muito o que a gente chama aquele pescoço, né? Acontece o acidente, aí o pescoço ele para, ele quer ver o acidente, ele fica numa velocidade bem baixa, ele para o carro, ele está quase que estaciona, e isso muitas vezes gera novo acidente. Isso gera lentidão do trânsito. Essa lentidão de trânsito pode causar novos acidentes. E se aqui o acidente original ele não trouxe vítima fatal, por exemplo, pode ser que um acidente decorrente disso, desse trânsito que fique caótico, possa trazer. Mas eu vou fechar aqui o meu comentário. Estude por material que é feito por quem é do ramo, por quem conhece o assunto. Tá certo? Professor, então quer dizer que você sabe tudo? Não, eu não sei tudo. Mas eu sei muita coisa a respeito da minha área de atuação. Essas coisas que fogem um pouquinho ao CPP, né, porque a gente tem legislações extras aí, que não são só o CPP, né, que não são unicamente, nossa legislação não é unicamente o CPP, nem o Código Penal. Nós temos outras legislações, e aí elas às vezes se encontram. E quando elas se encontram, elas permitem certas alterações daquilo que a gente considera como padrão de conduta. Tá certo? Estude por um material que seja atualizado, que seja elaborado, e aí você não corre o risco de aprender errado, de aprender conceito errado. E quando eu falo isso, eu vejo com grande tristeza quando a banca, por exemplo, não foi o caso aqui, mas quando a banca ela comete um deslize material gigantesco em que ela, por exemplo, não diferencia a lesão do instrumento. Então eles usam um instrumento contuso, né? Um instrumento contuso, uma lesão pérfuro contundente. Veja que não tem diferenciação para a banca. E está muito errado. Tem diferença. O conceito ele tem que ser muito bem trabalhado. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Um grande abraço e até uma próxima.